A nova tarifa de 25% imposta por Donald Trump à Índia gerou preocupação em empresas de ambos os países. A relação comercial Índia-EUA de 118 mil milhões de dólares está em risco, com ambos os lados a lutar para superar divergências sobre tarifas e acesso ao mercado. Confiram. Das importações indianas de 45,6 bilhões de dólares, petróleo bruto e produtos energéticos representam a maior parte. As importações indianas de petróleo dos Ilhas Selwa subiram 30% no último ano fiscal. Importações de petróleo somam 6,6 bilhões de dólares. Importações de carvão valiam 3,2 bilhões de dólares. Itens de diamante e ouro somam 5 bilhões de dólares. Índia comprou aeronaves, peças e navios-tanque por 2,4 bilhões de dólares. As exportações totais da Índia para os EUA somam 86,5 bilhões de dólares. Exportações aos Estados Unidos da América aumentaram desde o início do ano. Exportações de smartphones detêm a maior parte, totalizando 10,6 bilhões. No último ano fiscal, as exportações indianas de smartphones para os employees EUA subiram quase 90%. Diamantes e joias foram os segundos mais exportados. Medicamentos não caracterizados estão em seguida na lista, com exportações de 4 bilhões de dólares. Camarão também está entre os itens principais. Embora os EUA reportem um déficit de 44,4 bilhões de dólares com a Índia, especialistas apontam que o cenário muda drasticamente ao incluir receitas de educação, serviços digitais, operações financeiras, royalties e armas. Os EUA têm superávit líquido de 35 a 40 bilhões de dólares com a Índia, segundo o GTRI. Conosco, Subhash Chandra Garg, ex-secretário de Finanças da Índia. Bem-vindo, Sr. Garg. A tarifa de 25% sobre a Índia surpreende, claro, e ocorre enquanto negociações decorriam entre Nova Delhi e Washington, D.C. Onde fica o acordo comercial entre os países, com delegados americanos indo a Nova Delhi para a sexta rodada de negociações no próximo mês? Acho que o acordo está claramente fora de questão agora. Qualquer um que espere que o acordo aconteça, acho que está a viver num mundo irreal. A tarifa de 25% imposta ontem pela administração Trump também não é, a meu ver, uma grande surpresa. Em 4 de abril, há 4 meses, Trump anunciou tarifa de 26% para a Índia. Os 25% estão bem próximos dos 26% anunciados. E nos últimos 4 meses vimos várias rondas, mas essas rondas não estavam a levar a lado nenhum, precisamente porque o comércio Índia-Estados Unidos. Portanto, a razão pela qual, no meu julgamento, este acordo nunca se concretizaria é porque a realidade do comércio, as exportações da Índia e o que os americanos desejavam era uma coisa tão complicada que o acordo não teria sido possível. O acordo não teria acontecido. Deixe-me explicar, por exemplo. Assim, os americanos desejam acesso livre de impostos aos mercados indianos. Os indianos nunca lhes dariam acesso sem taxas. Eles desejavam acesso a seus produtos agrícolas como laticínios transgênicos, óleos comestíveis e de soja, mas isso nunca seria permitido. Então, se não se pode ceder, os americanos similarmente queriam vender mais aeronaves, equipamentos de defesa e energia para eles, apesar da Índia já ter adquirido bastante petróleo e GNL nos últimos meses e trimestres. Então, isso não era viável. O que Trump conseguiu de outros países, como Japão e Vietnã, para que investissem na economia dos EUA, também não se concretizaria. Por todas estas razões, não creio que fosse possível que este acordo fosse fechado, e agora que as tarifas foram anunciadas, na verdade, todos nós deveríamos encarar isto como se o acordo estivesse,
completamente encerrado. Ok. Agora não haverá acordo para a Índia no que diz respeito aos EUA. Certo. Senhor Garg, após o anúncio do acordo, Trump disse: estamos a falar com eles sobre a Índia e veremos o que acontece. Minha pergunta é: qual será o poder de barganha da Índia agora? Que táticas de negociação Nova Delhi usará? Índia e EUA conversam há 4 meses. O ponto é, o que falar daqui para frente? Pode-se, digamos, falar sobre a tarifa ser reduzida de 25% para quanto? Antes, os produtos indianos entravam na América com tarifa média de 3%. Já subiu para 10%, agora está em 25%. Faz sentido, como outros países fizeram, colocá-la entre 15% e 18%. Isso faz tanta diferença? Ou falamos sobre dar acesso à América para a agricultura, e outros setores? Ou se discute sobre não comprar petróleo russo, etc. Não encontro um terreno comum onde ambas as partes possam conversar e chegar a um acordo que satisfaça a ambos. Portanto, embora ambos os lados possam continuar afirmando que manterão o diálogo, etc., veja bem, é preciso se guiar pelas ações concretas, não pelo que se diz sobre ela. Amanhã é 1º de agosto. A tarifa de 25% entra em vigor. Essa é a realidade. Se a delegação da América vem ou não em meados de agosto, é tão irrelevante perante o facto de que amanhã as tarifas entrarão em vigor. A Índia deveria considerar, em vez de falar com os americanos, como lidar com a nossa relação atual. Exportamos cerca de 85 bilhões de dólares em produtos variados. Essa exportação, quem paga a tarifa de 25%, deveria ser o ponto de discussão entre os políticos e empresários indianos. Devia. Consegue arcar com uma parte ou com o todo? Provavelmente não. E, portanto, se adotarmos a perspectiva de que venderemos aos preços que temos vendido, se os americanos quiserem consumir ou importar isso, que o façam por sua conta. Então, uma mudança completa precisa ocorrer sobre como a Índia aborda o comércio com os EUA. Senhor Garg, obrigado por se juntar ao ION e compartilhar suas percepções. Grato. Certo. Bem, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 25% sobre a Índia, membros da oposição indiana questionaram as políticas do primeiro-ministro Modi, enquanto membros do governo criticaram Trump, afirmando que o primeiro-ministro Modi adotará uma posição firme em resposta às críticas. Todos sabem que a economia indiana é estagnada. Fico feliz que Trump afirmou um fato. Sim, temos uma parceria estratégica com os Estados Unidos, o que agrega um certo valor ao nosso país. No entanto, é fundamental que haja um diálogo razoável e equilibrado, baseado numa troca justa de concessões e benefícios mútuos. Entre amigos, não pode haver uma situação em que um lado faça demandas unilaterais e nós, como país, tenhamos que aceitar isso. Isso não vai acontecer. A Índia é uma nação independente e orgulhosa de si.
Temos nossos interesses e limites. Com base nisso, algumas coisas podemos discutir, outras não, assim como eles também têm os seus. Acho que deve haver concessões. Aguardemos o avanço das negociações. पिछले 2 दिन से अमेरिका सरकार के राष्ट्रपति ट्रंप से जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विदेश नीति को बनाते हैं। और आज नतीजा आपने देख लिया, 25% का टैरिफ तो है ही दुर्भाग्यपूर्ण।